Queria convidar agora o comandante Gúbio de Oliveira, que é da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, CECISE. Comandante Gúbio, tem a palavra. Boa tarde a todos. Sou o comandante Gúbio, represento então a nossa Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais. Acredito que a maioria das pessoas não conheça essa comissão. Ela pertence à Força Aérea Brasileira, então estou cedido à Força Aérea Brasileira. Estamos sediados lá em Brasília e diretamente ligados ao Estado-Maior da Aeronáutica e também ao Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica. Primeiramente, queria agradecer o convite da nossa participação. Infelizmente, o brigadeiro Aguiar não pôde estar presente e eu vou tentar apresentar para os senhores um pouquinho do que nós, governo, defesa, estamos fazendo em relação a sistemas espaciais, tá bom? Eu vou fugir um pouquinho do tema, vou falar não só de banda larga, mas eu vou falar também da questão de observação da Terra e também de comunicações em banda estreita, tá bom? Bom, eu acho que como sabemos, nosso país tem dimensões continentais e aí cria-se um grande problema para nós, defesa, em termos de apoiar, proteger e defender, certo? Então, temos um total de 22 milhões de quilômetros quadrados, contando também a zona econômica exclusiva. E aí fica a pergunta, como vamos poder monitorar, como vamos nos comunicar, como vamos... Está falhando? Não, né? E como vamos conseguir coordenar ações de milhares de militares num território tão vasto, certo? Então, como solução, temos os sistemas satélite, em que a gente pode fazer tanto a comunicação como o levantamento de informações, imagens de toda essa área. Então, meu objetivo é apresentar o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais do Ministério da Defesa. Para isso, eu vou seguir o seguinte sumário. Vou falar um histórico rápido de como isso tem sido maturado pelo governo federal até chegar no nosso PESE. Vou falar um pouco sobre o programa estratégico e vou finalizar falando da operação do SGDC, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, que já está operando. Então, desde 1961, não vou detalhar, vou passar mais rápido para poder chegar logo no nosso ponto principal. Desde 1961, o governo tem tentado se organizar no aspecto de sistemas espaciais. Tá? Foi criado, então, o Centro de Lançamento de Alcântara, em 83. Foi criada a Agência Espacial Brasileira, lá em 94, o Plano Nacional de Atividades Espaciais, mas até esse momento a gente ainda não tinha alavancado realmente algum produto que pudesse contribuir para a soberania como um todo. A partir de 2008, com a alteração da Estratégia Nacional de Defesa, conseguimos então determinar 3 setores estratégicos para o Brasil. Entre eles, o nuclear, que é apoiado pela Marinha, da responsabilidade da Marinha, o cibernético, que é da responsabilidade do Exército, e o espacial, que é a responsabilidade da Força Aérea. A partir daí, foi criado então o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais e a CECISE, que é a nossa comissão, que tem por missão estabelecer então a estratégia com que o Brasil vai entrar nos sistemas espaciais e também manter esse programa atualizado de acordo com as tecnologias que foram apresentadas aqui, inclusive pelos nossos amigos. Tá? Em 2014, foi assinado um contrato junto com do Ministério da Defesa com a Telebrás para a construção, então, do Centro de Operações Espaciais. Porque, como já foi dito também, não adianta só ter um satélite voando. Para que a gente tenha autonomia, para que a gente consiga fazer uma boa coordenação, a gente precisa de um centro espacial em terra. Em 2017, o SGDC-1, que é o primeiro satélite que foi comprado da Thales Alenia, foi lançado e
já está em operação. Tá? Ele contempla tanto a banda X, que é exclusivamente militar para comunicações, quanto a banda KA, que está sendo explorada pela Telebrás. Em 2018, o PES foi revisado e foi assinado pelo Ministério da Defesa. Anteriormente, ele era assinado pelo comandante da Aeronáutica, agora pelo Ministro da Defesa, ganhando mais força ainda, com a conclusão nesse ano do Centro de Operações Espaciais aqui do Rio, que é o secundário, e até o meio do ano que vem vai ser concluído, então, o Centro de Operações Espaciais principal, que é o de Brasília, certo? Então, o Brasil vai ter 2 centros de operações espaciais, um principal, um secundário, da onde conseguimos controlar o satélite que está já voando e também controlar a carga útil desse satélite. Isso é uma grande evolução para o Brasil. Tá? Então, o PES ele é dividido em 3 partes principais. A frota de satélite, ou seja, os artefatos que vão ficar no espaço, o Centro de Operações Espaciais, que vai controlar esses satélites, e também o acesso ao espaço, ou seja, lançadores para lançar os artefatos no espaço. Tá? Nas frotas de satélites, temos 4 frotas, Cálides, Carpones, Lessônia e Atícora, que são nomes de pássaros, tá? da fauna brasileira, que eu vou detalhar em seguida. É interessante ver que é o seguinte, essas frotas de satélites, elas contemplam banda larga, através do Cálides, eles contemplam observação da Terra através do Carpones, ou seja, imagens. O Lessônia, ele faz também observação da Terra, mas através de imagens radar. E o Atícora, que vai fazer a banda estreita, comunicação através de UHF com os nossos militares no solo. Bom, então vou correr aqui um roadmap, que vai dar uma ideia para que a gente saiba o que está acontecendo, o que vai acontecer com relação ao segmento satelital no Brasil, em coordenação das Forças Armadas com os outros órgãos do governo. É interessante perceber que o PES, ele contempla informações não só para nós militares. Tá? Ele tem uma ação dual, as atividades são duais. Então, tanto os órgãos da defesa quanto os outros órgãos do governo, órgãos civis, eles entram em parceria conosco para que possamos realizar esse grande feito que é o Brasil ter uma autonomia satelital. Tá? Então, correndo aqui o roadmap, 2017 estamos aí concluindo o primeiro centro de operações espaciais, o de Brasília está quase pronto, o do Rio está prontificado praticamente. Foi lançado também o SGDC-1, que é o satélite que já está voando e já está sendo operado na banda X pelos militares, na banda KA, contribuindo para o Plano Nacional da Banda Larga pela Telebrás. Tá? Em 2022 está previsto o lançamento de um segundo satélite, com o SGDC-2, que vai contemplar também a banda X, ampliando a capacidade dos militares, e também banda KA militar, para que a gente tenha uma velocidade maior de tráfego de informações. O projeto Carpones, ele contempla, então, a observação da Terra, que são sensores óticos que são lançados no espaço, que provavelmente vão ter uma capacidade aí de submétrica de observação, ou seja, de lado vamos poder observar informações como a presença de caminhões, carros, de forma muito clara. Por exemplo, uma aplicação dual. Vamos verificar a situação como, por exemplo, o rompimento de uma barragem ou a própria transposição do Rio São Francisco. Tá? E em 2024, teremos, então, uma aplicação mais militar, que é o Atícora, que vai fazer comunicações, principalmente militares, para ações de GLO e operações na Amazônia. Em 2026, teremos, então, observação radar, que nos auxilia, por exemplo, identificar aeródromos clandestinos ou até mesmo mudanças de um determinado território. Em termos de acesso ao espaço, os lançadores já estão sendo desenvolvidos o VS-50, que é, na verdade, um lançador só para teste de
dos equipamentos. O VLM, que é um veículo lançador de microsatélites, até 150 quilos. O Aquila 1 e o Aquila 2, que vão lançar satélites maiores, de 300 quilos a 500 quilos. Bem, com relação ao que temos hoje. Hoje, o Ministério da Defesa, juntamente com a Telebrás, já está operando o SGDC-1. Tá? Então, temos 3 partes nessa questão do SGDC-1. O controle de satélite, onde você controla o posicionamento e a atitude de satélite. O controle que está sendo feito conjuntamente, ou seja, temos tanto militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, quanto funcionários da Telebrás controlando o satélite. O controle da carga útil, onde a banda K é controlada exclusivamente pela Telebrás, tá? E onde o controle da banda X é exclusiva dos militares. Então, a gente tem uma autonomia completa com relação à nossa comunicação. Isso é um fato muito importante para as Forças Armadas. E a operação de segmento terrestre, ou seja, a infraestrutura terrestre, o centro de operações, num aspecto físico, ele está sendo mantido pelo Ministério da Defesa. Bom, aqui eu tenho uma figura que mostra, então, o footprint, que na verdade é a cobertura do satélite na banda X. Tá? Ele tem 2 coberturas, tem uma cobertura que é a cobertura nacional e a cobertura regional. Ele também tem spots que podem ser movimentados de forma que você, tendo uma operação no teatro de operações, eu vou falar alguns termos militares aqui, vocês me perdoem, tá? Alguns teatros de operação definidos, você pode aumentar então a capacidade naquele determinado local. Tá? Então, vou finalizar dizendo o seguinte, o PESE, ele é um projeto do Brasil, ele não é um projeto da Defesa. Apesar dele ser coordenado pela Defesa, ele é um projeto do Brasil. Veja bem, ele busca a autonomia e a nacionalização da tecnologia satelital para nós, brasileiros. Sendo assim, toda vez que a gente faz aquisição de algum artefato, de algum objeto, é obrigatório que haja transferência de tecnologia, certo? Isso fomenta a nossa indústria. Esse projeto é extremamente importante para o nosso país. Tá? Além disso, além de todos esses artefatos, ainda estamos correndo atrás de fazer a consolidação do Centro Espacial de Alcântara. E nós temos um dos melhores sítios de lançamento de satélite do mundo e temos que utilizá-lo. Tá? Juntamente com... Existe um outro ponto muito interessante, por exemplo, o satélite óptico, ele está na prancheta, vai sair, mas assim, não é só das Forças Armadas. Ele também tem a contribuição do Ministério da Agricultura, por exemplo, onde vamos poder fazer imagens de dimensionamentos de plantações que são importantes para a nossa economia. Tá? Então, 2 aspectos, vou frisar aqui, são importantes do nosso programa. Primeiramente, uso dual, militar e civil. E segundo, o fomento da nossa indústria. Tá bom? Então, esse era o recado que a gente queria dar com relação ao programa. Estamos abertos a qualquer informações que gostariam de ter. Tá? O Centro de Operações Espaciais fica aqui na Ilha do Governador. É possível que a gente faça visitas e tudo mais, só a gente fazer a coordenação para que isso aconteça. Ok? Muito obrigado.